Fala aí, galerinha do nível 4, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas então. E hoje, a nossa aula passada terminamos o assunto modos gregorianos, litúrgicos e eclesiásticos, e agora a gente vai entrar aí numa segunda fase, daquilo que a gente chama de acordes tonais, tá? Já falamos lá no nível 3 sobre o primeiro arquétipo, dos acordes tonais, que a gente chama de tríades tonais, tá bom? Isso foi falado, está no nível 3. Falamos bastante, falamos da sua formação, da sua cifragem e tudo mais. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com tétrades, tá bom? Então, é bem legal dar uma revisadinha, rapidinha sobre essa questão toda aí, que eu acho muito importante que cada vez mais vocês vão entendendo do que se trata. Bem, é importante começar dizendo o seguinte, que quando a gente vai tratar um assunto como tríades e tétrades, está relacionado diretamente à ideia de acordes. Portanto, o acorde é um modelo de combinação de sons que se configura, vamos dizer assim, a partir daquilo que a gente chama de harmonia, a partir do que a gente chama no estudo da harmonia de homofonia, tá? Ou seja, existia um período da música onde a harmonia não era homofônica, ela era polifônica. E a gente já falou um pouco sobre isso, e eu expliquei lá que a polifonia, ou seja, a harmonia polifônica, é aquela harmonia que é feita através da combinação de vozes independentes. Você tem 4, 5, 6, sei lá quantas vozes independentes, cada uma cantando uma melodia, e a junção delas gera a harmonia. E, grosso modo, isso é o que a gente chama de polifonia. Portanto, a homofonia é o pensamento vertical que a gente chama, A polifonia horizontal, porque são as melodias, e o vertical é o pensamento homofônico da harmonia, ou seja, quando eu começo a usar, então, sobreposições de notas, que geram, então, uma unidade para a gente, unidades acordais, que a gente pode chamar assim, simultaneidade de sons, coisas do tipo, que gera isso que a gente chama de acordes, tá bom? E então, os acordes, a gente já falou também, eles podem ter uma quantidade X de notas. Eles não são especificamente acordes que têm uma quantidade específica, como a tríade e a tétrade. Ou seja, tríade é uma das possibilidades de fazer acorde, tá? Então a gente começa com a combinação, por exemplo, de duas notas, Se você combinar simultaneamente, Ou seja, tocar num som lá, duas notas juntas, a gente já tem um acorde. E a gente chama isso de díade, tá? Portanto, se a gente tem a díade, a gente tem a tríade, que é o acorde de 3 sons, a gente tem a tétrade, que é o acorde de 4 sons, a gente tem a pentade, que é o acorde de 5, a hexade, acorde de 6, heptade, acorde de 7 e assim por diante, tá? Ou seja, a gente tem todas as possibilidades aí, até 12, porque nós temos 12 notas só, de formar acordes com essa quantidade toda de sons, tá? Porém, a gente já viu que isso, em determinado sistema, se usa mais uns e outros menos, Então, quando a gente estuda, por exemplo, a música tonal, a gente percebe lá que as tríades são o início dessa harmonia tonal, tá? A gente não pensa díade, por exemplo, na harmonia tonal. Dá para fazer? Dá para fazer, mas não é o comum, O mais instituído são as tríades, que são acordes de 3 sons, tá bom? E a gente viu também que quando a gente leva esse estudo dos acordes, dessa homofonia, para o lado tonal, a gente viu que a tríade tem um jeito de construir ela, tá? Porque tríade, tétrade, pentade, quer dizer o quê? Um acorde de 3 sons, um acorde de 4 sons, 5 sons, mas não diz como ele é formado, Então, quando a gente fala, por exemplo, como aprendemos lá, que a tríade é uma sobreposição de terças consonantes, Você pega sobre o dó, põe o mi, o sol, e você forma um acorde. Isso a gente chama de tríades tonais. Por quê? A música tonal, o acorde tonal, ou seja, o modelo do acorde tonal, seja ele tríade, tétrade, pentade, o que for, ele é feito a partir
dessa sobreposição de terças consonantes. Desculpa, gente, estou com... Vamos continuar. Terças consonantes, tá? Aí você deve estar se perguntando assim, mas peraí, professor, terças consonantes, que história é essa aí? Lembra lá nosso assunto que a gente falou, né, já de intervalos consonantes e dissonantes? A gente aprendeu que nós temos 4 tipos de terças. Vocês lembram? Que 2 delas eram consonantes e 2 eram dissonantes. Então vamos lembrar quem são as consonantes? As terças consonantes são as terças maior e menor, tá? Aquelas que medem 2 tons e 1 tom e meio. E as dissonantes são aquelas que medem 2 tons e meio e 1 tom, tá? Que é a tríade aumentada, 2 tons e meio, e a tríade aumentada. A terça aumentada, 2 tons e meio, e a terça diminuta, tá bom? Que é 1 tom. Então essas 2 terças não entram aqui na nossa brincadeira, tá bom? Salvo aí em alguns momentos, em alguma situação que o tonalismo vai expandir, essas terças vão começar a entrar na brincadeira, tá bom? Beleza? Em algumas tetras, inclusive, a gente vai percebê-las. Mas não vou ficar ligado nisso. Eu estou falando das tríades, né? Ou seja, a base da música tonal, da harmonia tonal, é a tríade, tá? Essa é a parte mais importante que a gente já estudou. E ela é formada por terças consonantes. Por isso que a gente tem 4 modos de tríade. Tríade maior, tríade menor, aumentada e diminuta. Que é a possibilidade que a gente tem juntando essas. Tudo isso que eu falei aqui nós já estudamos, é uma revisão e eu faço essa revisão, gente, porque é muito importante, tá? A gente vai falar de tétrades agora, ou seja, um acorde de 4 sons. Portanto, qualquer tétrade, não, a tétrade tonal. E se ela é uma tétrade tonal, você já pode, segundo o que a gente relembrou agora sobre tríade, você já pode imaginar muitas coisas. Ou seja, é tétrade, beleza, são 4 sons. Mas como é que eu organizo esses sons? Bom, se ela é uma tétrade tonal, eu organizo por terças consonantes. Entenderam aí a importância de entender tudo isso aí? Tá? Porque se alguém estiver falando para você assim, olha, faz uma tétrade aí, né? Ou seja, você tem que saber se essa tétrade é tonal. Ela pode ser uma tétrade atonal, pode ser uma tétrade que vai servir na música tonal. E a música tonal, por exemplo, ela já vai evitar acordes com sobreposição de terças. Por quê? Acordes com sobreposição de terças vai lembrar, né, a música tonal. Tá certo? Olha a importância disso, tá? Eu sempre digo aqui nesse canal, né, na minha metodologia aqui, a gente está sempre tentando expandir o pensamento. A música que a gente mais ouve, a música que a gente mais está acostumada é a música tonal. Por isso que a gente está estudando aqui tétrades tonais, escalas tonais, ciclo das quintas, um monte de coisa que tudo vai em direção à música tonal. Mas né, eu nunca deixo de fazer, de relacionar esse estudo também a outros sistemas, como o modal, como o sistema atonal, que estão à margem do sistema tonal. Esses 2 outros sistemas estão sempre na margem ali, mas que nós, como estudantes de música, precisamos estar cada vez mais antenados, porque apesar deles não serem o sistema dominante, vamos dizer assim, eles existem e eles estão aí, tá bom? E é importante, como estudante de música, a gente saber, minimamente pensar sobre isso, saber o que fazer com isso aí, tá? Vamos lá então? Tétrades tonais agora. Então, ó, já ficou um pouco mais suave, acredito eu, né? O que são as tétrades? Um acorde de 4 sons, né? E se é tonal, esses 4 sons serão feitos a partir da sobreposição de terças, tá bom? Ponto. Isso é tétrade tonal. Agora, vamos ir em direção à ideia de formar isso, né? De construir, de saber analisar. Eu vou pensar nessas terças. Olha, gente, talvez agora, quando você tem a necessidade de analisar, quando você tem a necessidade de construir, talvez esse não seja a melhor forma de pensar. Sabe por quê? Porque tem uma forma mais resumida. Tá? Qual é a forma mais resumida? É lembrar que toda tétrade, ó, é composta de uma tríade mais uma quarta nota. Como está colocado aqui, ó. Toda tétrade tonal é composta de uma tríade tonal mais quarto som do acorde. Ou seja, você pega mais, a partir daquela do, mi, sol, por exemplo, do, mi, sol, você põe mais uma terça em cima do sol, você vai chegar no si, né?
Entendeu? Então, você tem ó, a tétrade, sei lá, de Mi, Mi, Sol, Si. Em cima do Si você tem como terça o Ré. Então vai ser Mi, Sol, Si, Ré. Ou seja, você sempre está sobrepondo terças, né? Ponto. Agora, pensar assim para construir e para... Talvez seja um pouco... Funciona, né? Mas tem um jeito mais eficaz. Se você já conhece bem tríade, então fica melhor ainda, mais fácil. Qual é o jeito que eu quero dizer? Separe a tríade da tétrade. Por isso que eu coloquei que toda tétrade é formada, é composta da tríade, ou seja, você já tem consciência da tríade, mais uma nota. Que nota vai ser essa? Vai ser a sua sétima, ou seja, a sétima, a nota que vai gerar com a fundamental o intervalo de sétima, né? Certo? Entenderam isso? Então, quem que é, se eu tenho uma tríade de Ré, quem que é a sétima de Ré? Dó, certo? Se eu tenho a tríade de Fá sustenido, quem é a sétima de Fá sustenido? É Mi, né? Aí dependendo a gente vai ver sétima maior, menor, essas coisas. Mas anota, a sétimo grau de Fá é Mi, a gente sempre já viu isso, né? Lá no intervalo, lembra? Então pensem sempre dessa forma, vai ajudar muito, tá? Ou seja, o que é a tétrade? Tríade mais a sua sétima, beleza? Portanto, qualquer modelo de tríade daquele, a tríade maior, a tríade menor, a aumentada e a diminuta, tá? Todas elas vão ter a sua sétima. Vamos lá então? Vamos ver então o que é novo agora para nós, porque as tríades a gente já conhece. O que a gente tem que conhecer? As sétimas, possibilidades de sétimas. São infinitas? Não, muito pelo contrário, são até poucas, tá? Então, a gente já estudou lá no nosso estudo de intervalos, a gente viu que tem 4 tipos de sétima. A sétima maior, a sétima menor, a sétima diminuta e a sétima aumentada. Todas são dissonantes, a gente já sabe disso, né? Pode olhar lá no quadrinho, lembra lá isso aí que é bem importante. Então, sétima maior, sétima menor e sétima diminuta, tá? Portanto, a sétima aumentada, que é a sétima que vai ter 6 tons e meio, vai ter 6 tons, desculpa, a gente não usa aqui, tá? Ela não vai fazer sentido na cifra. Até porque a sétima aumentada vai ser um som enarmônico da oitava. E aí, para formar acorde com esse som, que não é um som novo, é igual o som da fundamental, então não faz sentido. Então, ela fica de fora. A gente só usa a sétima maior, que está aqui, né? A sétima menor e a sétima diminuta. Essas são as sétimas que vão estar junto com as tríades. Ah, se você pode estar se perguntando aí, mas a tríade maior, por exemplo, ela vai ter sua sétima específica? Não. Todos esses tipos de sétima aí se combinam com todos os tipos de tríade, tá? Então, por exemplo, a tríade maior, ela pode ter uma sétima maior e pode ter uma sétima menor também, tá? A tríade menor também. Agora, a diminuta, ó, a sétima diminuta, muito importante essa informação. Ela só se combina com a tríade diminuta. Ela não se combina com a tríade maior, nem com a tríade menor, nem com a aumentada. Ela só se combina com a tríade diminuta. Gravem isso, isso é muito importante. O resto das combinações todos são possíveis, tá? Então, eu terei aqui como está no nosso exemplo, ó, né? A combinação possível de todas as tríades com suas sétimas. Eu posso ter um acorde de Dó maior com a sétima maior, ou seja, uma tríade maior com a sétima maior, uma tríade maior com a sétima menor. Eu posso ter uma tríade menor com a sétima maior, uma tríade menor com a sétima menor. Eu posso ter uma tríade aumentada com a sétima maior e uma tríade aumentada com a sétima menor. E, no caso da diminuta, eu tenho 3 possibilidades. A diminuta com a sétima maior, a diminuta com a sétima menor e a diminuta com a sétima diminuta, tá? Então, aqui, ó, lembra que eu disse antes, a sétima diminuta só se combina com a tríade diminuta, ela não combina com as outras. Beleza? Voltando então um pouquinho aqui, no nosso gráfico de cima, tem algumas informações importantes aqui. A sétima maior. A gente já aprendeu intervalo, sabe calcular a sétima maior. Você sabe que a sétima maior é aquela sétima que tem 5 tons e meio, ó. 5 tons e meio da fundamental. Só que, gente, tem uma diquinha aí que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Em vez de você subir para achar a sétima, pensa na oitava e pensa que a sétima, ela está a uma distância muito pequena da oitava, abaixo, né?
Então eu coloquei aqui, ó, sétima maior é 5 tons acima da fundamental ou meio tom abaixo da oitava, né? Meio tom, ou seja, eu tenho dó, a fundamental do meu acorde, da minha tétrade é dó. Quem que vai ser a sétima maior? Meio tom embaixo de dó, a nota si. Entendeu? Ó, dó, si, não tem meio tom? É assim. Digamos que a minha fundamental seja mi, né? E eu quero saber a sétima maior. Eu tenho que lembrar, opa, a sétima maior é meio tom abaixo, né? Então, meio tom abaixo de mi, quem que é? Ré sustenido. Tá? Não é mi bemol não, gente, hein? Lembrem disso, tá? Tem que ser Ré sustenido porque tem que ser a sétima, né? Não pode ser a oitava diminuta, beleza? Então é Ré sustenido e assim por diante, tá bom? Então a sétima maior, ela vai estar meio tom abaixo da oitava. A sétima menor já vai estar um tom abaixo da oitava. E a sétima diminuta, um tom e meio. Fica mais fácil, né? Tem até uma sequencinha ali, ó. Sétima maior é meio tom da oitava. Sétima menor, um tom da oitava. E sétima diminuta é um tom e meio. Beleza? Pensando na oitava. Entendeu isso aí? Acredito que sim. Então nós vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos escritos aqui que eu já vi, né? As combinações possíveis, todas com a fundamental dó, né? Tétrades sobre as possíveis tétrades sobre a nota dó, beleza? Então aqui, ó, veja, eu tenho aqui as notas dó. Eu quero uma tétrade de dó maior com sétima maior. Então, primeira coisa, é tríade mais a sétima. Então, dó maior é o quê? É uma tríade. E a sétima, que é a quarta nota, é a sétima maior. Então, dó maior a gente já sabe, ó, tá aqui escrito, é dó, mi, sol. Certo? E aí, quem vai ser a sétima? A sétima vai sempre estar uma terça acima aqui do quinto grau, né? Vai ser o si. E aí eu vou deixar esse si natural, por quê? Porque de dó para si, lembra? Pensando da oitava para baixo tem meio tom, está com sétima maior. Ponto. Certo? É assim que você vai pensar e vai resolver rápido. Aqui nós temos o dó maior com a sétima menor, ou seja, a tríade é a mesma, dó, mi, sol. Porém, a sétima é menor. Ó, se a sétima é menor, gente, o que eu ensinei lá? Ela tem que estar um tom abaixo da oitava. Então, se a oitava é dó, para eu deixar com um tom de distância, esse si tem que ser bemol. Entenderam? E assim por diante. Vamos para dó menor com sétima maior. Ou seja, dó menor com sétima maior, a tríade tem que ser menor. E a gente já sabe que dó, mi bemol, sol é a tríade de dó menor. E a sétima, para ser maior, tem que ser o si natural. Por quê? Porque si tem meio tom para o dó. Ponto, né? Aqui nós temos um dó menor com a sétima menor. Então é a mesma tríade, dó menor, dó, mi bemol, sol. E a sétima vai ser um si bemol. Por que a sétima vai ser o si bemol? Porque está um tom abaixo ali da oitava. Ou se você quiser pensar, da fundamental até lá em cima, dá 5 tons, como a gente já viu que sétima menor tem 5 tons. É o mesmo. Lembra? É tudo intervalo, né? Por isso que quando a gente começa a dar acorde, vocês sabem já que o intervalo é importante. Acredito que aqui já não seja mais problema isso para vocês. Bom, dó aumentado. O que é um dó aumentado com sétima maior? É uma tríade de dó aumentada, ou seja, dó, mi e sol sustenido. E a sétima maior é a nota si, ó, tá aqui, ó. Isso é a tríade aumentada, tá? E aqui nós temos o dó aumentado com a sétima menor. Olha aí, dó aumentado, tríade de dó aumentado, dó, mi, sol sustenido e a sétima menor, si bemol. Tá vendo? Tem que escrever certinho. Tem gente que fala assim, nossa, mas que estranho, né? Esse acorde tem sustenido e bemol junto. Por que não pôs lá bemol ali, que daí fica 2 bemóizinhos? Gente, pelo amor de Deus, hein? A gente já falou muito sobre isso. Não pode ser lá bemol. Por quê? Porque a tríade é de dó e o quinto grau de dó é sol. E para ser aumentado tem que ser lá sustenido, sol sustenido. Certo? Não cometam esse erro, pelo amor de Deus. Então, aqui, dó diminuto com sétima maior. Dó diminuto com sétima maior, a gente tem uma tríade diminuta e a sétima é maior. Ou seja, dó, mi bemol, sol bemol. Tríade diminuta e a sétima vai ser um si natural para ser uma sétima maior, né? E a mesma coisa aqui no dó diminuto com a sétima menor. Dó, mi bemol, sol bemol, que é a tríade diminuta, e a sétima menor é um si bemol, um tom abaixo da oitava. E por fim, dó diminuto com a sétima diminuta, que é o único acorde que vai ter sétima diminuta, hein? Lembra disso, hein? Sol diminuto tem sétima diminuta. Então, aqui, dó
Dó, Mi bemol, Sol bemol, tá? E aí, por fim, Dó, Mi bemol, Sol bemol, tríade diminuta, e a sétima diminuta vai ser um Si dobrado bemol, né? Não escrevam lá, tá, gente? Tem que ser Si, porque é uma sétima, lembra disso. Então, Si dobrado bemol. E aí, ficou, ó, todas as possibilidades aí. Aí estão todas as possibilidades de combinação de tétrade. Ah, professor, mas já ouvi outras coisas, assim, tipo um acorde com sexta, que também é chamado de tétrade. Tudo bem, mas por enquanto, a gente vai ver que esse acorde aí, a gente vai ter que olhar ele mais para frente com sons ornamentais, a gente vai falar deles. Mas o básico, assim, ou seja, as tétrades base são essas aqui, acordes com sétima, tá? Tríade mais a sétima, beleza? Ok? Tranquilo? Então, ó, dê uma ouvida agora em cada um para vocês verem como é que é interessante o som desses acordes, né? Eu tenho aqui Dó, por exemplo, o Dó maior, que é esse primeiro aqui. Dó maior com a sétima maior. As notas são Dó, Mi natural, Sol natural, que forma a tríade maior, mais a sétima maior, que é o Si natural, ó. Aqui, ó. Esse som, ó, olha como é um som sofisticado agora, já, ó. Tem uma dissonância nesse acorde. Antes, quando ele era só tríade, Dó maior, ó, perceba que era um acorde muito consonante. Agora, porque entrou a sétima maior, perceba como ele fica dissonante. Fica suave, é uma dissonância, né? Mas é dissonante, tá bom? Então, isso é tétrade. Todas as tétrades já são sons mais que começam a ter essa quarta nota aí, que é o sétimo grau da escala, já traz uma dissonância para os acordes. Então os acordes já começam a ficar mais dissonantes, tá? Por isso que muita gente vai falar que nem todo tipo de música vai usar as tétrades, tá? Música tonal mesmo, né? Música popular tonal como jazz, a música brasileira vai usar muito esse tipo de acorde, né? Ó, música da bossa nova. Bom, muito bem. E aí o segundo aqui, ó. Dó maior com sétima menor. Ou seja, a tríade ainda é de Dó maior. Dó, Mi, Sol. Só que agora a sétima é menor. Si. Então, Dó, Mi, Sol, Si bemol. Perceba a qualidade diferente do som? Só pela sétima ser menor. Esse é Dó maior com sétima menor. E esse é o Dó maior com sétima maior. Sétima menor, maior com sétima maior, maior com sétima menor. Beleza? Bom, vamos para a segunda fila aqui, que é Dó menor agora. Então, qual é a tríade de Dó menor? Dó, Mi bemol, Sol. E a sétima aqui é maior, é um Si natural. Ó, então fica esse som aqui, ó. Dó, Mi, Sol, Si. Extremamente dissonante, né? Um acorde até que gera uma sensação de coisas estranhas, de, sei lá, de medo, né? Ó. Beleza? Agora nós vamos para Dó menor com a sétima menor, ou seja, ainda a tríade é a mesma. Dó, Mi, Sol. Só que agora Si, sétima menor, tá? Que é o Si bemol. Dó, Mi, Sol, Si bemol. Já diminuiu um pouco a dissonância, né? Ou seja, esse menor com sétima maior era uma dissonância mais pesada, né? Esse aqui já é uma dissonância mais branda, né? Beleza? Muito bem. Vamos aos aumentados. Ou seja, Dó aumentado com sétima maior, tríade Dó aumentada, que é Dó, Mi, Sol sustenido. E a sétima maior é o Si. Então tá aqui, ó. Então esse acorde, ó. Dó, Mi, Sol, Si. Dó, Mi, Sol, Si. Tá? Depois nós temos esse mesmo Dó, Mi, Sol, Si, que é a sétima menor, ó. Si bemol. Então, Dó, Mi, Sol sustenido, Si bemol. Tá aqui, ó. Certo? E vamos ao diminuto, então. Temos um Dó diminuto com sétima maior. Tríade de Dó diminuta. Dó, Mi bemol, Sol bemol. E Si natural.
Então, bem estranho, né? Ó. Tá bom? Mas tá aqui. Dó, Mi, Sol, Si. Dó, Mi, Sol, Si. Tá? Depois a segunda opção, que é mais conhecida até do que essa aqui. Essa aqui é menos conhecida, mas essa aqui é possível. Mi, Sol, Si. Que é o diminuto com a sétima menor. Que na música a gente vai chamar de meio diminuto, tá? A gente vai falar mais disso quando falar de cifra. Dó, Mi, Sol, Si, né? E por fim, o diminuto com a sétima diminuta, que é aquele que a gente falou que o único acorde que aceita a sétima diminuta é o diminutão, né? Que a gente chama. Então, ele é um Dó, Mi, Sol, Si dobrado bemol. Estão todos aí. Eu fiz todos com a fundamental Dó, mas você pode e deve fazer em outras fundamentais, tá? Então vamos fazer alguns exemplos aqui, tá? Vamos pensar aqui, por exemplo, um acorde de Mi menor com a sétima maior, tá? Vamos pensar nisso já. Mi menor com a sétima maior. O que você tem que fazer primeiro? O pedido foi esse. Bom, Mi menor com sétima maior, tríade de Mi menor. Vai lá e coloca as notas, ó. Mi. Oxe. Peraí, só um instante. Vem aqui e coloca a nota Mi. Depois a nota Sol, Si. Essa é a tríade. Aí lembra, qual que é a tétrade? Né? Mais uma terça, né? Mi, Sol, Si, Ré. Ó, vai sempre ficar um cachinho de uva assim, gente, do jeito que a gente fala, né? Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho, peraí. Que esse coisa aqui é só um instantinho, rapidinho. Vai melhorar a visão de todos aí. Pronto. Agora sim. Aí a gente consegue ver melhor o acorde. Tá vendo? Mi, Sol, Si, Ré. Fica um cachinho de uva assim, direitinho. Por isso que a gente chama de... É uma visão vertical, né? Vocês percebem que ele fica... O acorde... Você visualiza uma coisa só com 4 notas, com 3 notas. É uma verticalização dos sons, né? Que chama também. Então, beleza. Mi, Sol, Si, Ré. Beleza. Eu já montei agora a tríade. A primeira coisa que você tem que fazer é que nem a gente fazia com tríade. Põe as notinhas. É sobreposição de terças. Então, começou no Mi... Se está na linha, vai ficar tudo na linha. Se está no espaço, vai ficar tudo no espaço. Olha que maravilha que o pentagrama faz com a gente, né? Faz a gente visualizar isso aí, tá bom? Ele está organizado por terços também. Que ótimo. Então, se você entendeu isso, ficou aqui. Agora bastou? Já está Mi menor? Não, calma. Agora eu tenho que colocar os acidentes, tem que pensar, né? Então vamos lá. É uma tríade menor. Será que você já decorou a tríade de Mi menor? Eu espero que sim, hein? Mas se não decorou, não tem problema também, não. Vamos lá, então. Primeira terça é menor, ou seja, de Mi para Sol, terça menor. Então, já tá legal. De Sol para Si, dá uma terça maior. Terça maior, tríade menor. Ponto. Mi menor, não preciso mexer nada. E eu pedi o quê? Mi menor com a sétima maior, certo? Então, se a sétima é maior, eu vou lá no Ré, que é a sétima. De Ré para Mi tem um tom, não tem? E sétima maior precisa deixar com meio. Então o que eu vou fazer? Pego esse Ré e coloco um sustenido nele. Pronto. E aí eu tenho a tríade de Mi menor com a sétima maior. Olha o som dela aqui. Ó. Certo? Entenderam? Processinho. É assim que tem que ir fazendo. É bem simples, não é nada de outro mundo, né? Mas aprendam a fazer o processo, porque fazer exercício é o que vai ajudar você a resolver cada vez mais os probleminhas aí, não ter dificuldade com isso no futuro, tá bom? Então vamos pensar numa outra aqui, vamos fazer mais aí. Sol aumentado com sétima, opa, só um instante. Sol aumentado, eu já vou pôr todas as notinhas lá, ó. Que o programa me permite isso. Se você fosse fazer isso, você vai ter que colocar uma por uma, não tem problema. O programa já me permite arrastar esse negócio para cima e para baixo. Tá tudo certo. Então vai ser um Sol. O que eu estava falando? Sol aumentado com a sétima menor.
Beleza? Sol aumentado com a sétima menor, é o que eu quero. Então, Sol aumentado. Ó, já tá tudo certinho as terças aqui. Sol, Si, Ré, Fá, certo? Então, Sol aumentado, tríade de Sol aumentado são as primeiras 3 notas. Sol, Si, Ré dá uma tríade de Sol maior. Eu já decorei. E vocês já decoraram? Sol, Si, Ré é Sol maior. Então, se é Sol maior, para transformar em aumentado, eu vou lá no quinto grau e aumento meio tom. Ó. Pronto, Sol, Si, Ré sustenido. Ó, Sol, Si, Ré natural é a tríade maior, que é consonante. Sol, Si, Ré sustenido é uma tríade dissonante, lembra? Ó? Né? E assim já tem o Sol aumentado. Agora eu quero sétima menor, beleza. Quem que é a sétima de Sol? Ah, tá aqui, a nota Fá. Bom, Fá para Sol tem um tom. Sétima menor, como eu acabei de aprender, tem um tom. Então tá certo, não preciso fazer nada. Já tá aí esse acorde que eu queria, que é o Sol aumentado com a sétima menor. Ó. Esse é o som dele. Entenderam? Então, é bem importante que você consiga e saiba analisar os acordes. Olhar um acorde escrito e falar, ah, esse acorde é assim, esse acorde é outro. Assim como também, se alguém disser para você, escreva o acorde de tal, a tetra de Fá sustenido menor com a sétima menor, sei lá. Você saber fazer, tá bom? Então, vamos fazer outra tríade aqui. Vamos pensar num diminuto agora. Ó, vamos pensar num diminuto com a sétima diminuta. Vamos pensar num dó não. Ré diminuto com a sétima diminuta. Vamos lá, Rézão então. Aqui, já arrastei todo mundo, porque o programa permite. Já está por terças direitinho, ó, todo mundo nas suas terças. Então vamos lá, agora, Ré diminuto, certo? O que é um Ré diminuto? É um acorde de Ré, Fá, Lá bemol, a tríade diminuta, né? Porque como é que eu sei isso? Já tenho decorado, tá, gente? Tanto fazer. Busquem decorar, é sempre legal. Façam muito até decorar. Depois você pode fazer o cálculo, você vai ver que vai dar 2 terças menores, né? Então tá aqui, ó, Ré, Fá, Lá bemol. Já deixei a tríade diminuta, porque o acorde é um Ré diminuto com a sétima diminuta. Beleza? Agora eu vou ver a sétima. Bom, vamos lá, Dó é a sétima, tá vendo o Dó aqui? E ele está um tom de distância do Ré, né, que é a oitava. Se ele está um tom de distância, ele está como sétima menor. E o que eu quero é um Ré diminuto com a sétima diminuta. A sétima diminuta tem que estar com um tom e meio. Então eu tenho que fazer o que com esse Dó? Baixar ele meio tom. Então para eu baixar ele meio tom, coloco o bemol nele. Pronto. E já está feita a tríade de Ré diminuta com a sétima diminuta, que vai ficar assim, ó. Essa sonoridade aqui, ó. Ok? Entenderam aí como é que é o processinho? Espero que sim. Eu vou fazer o contrário agora. Eu vou escrever uma tríade e nós vamos analisar para tentar chegar em qual seria a análise, que tríade que é essa, tá? Eita, desculpa. Então, vamos pensar aqui. Deixa eu ver. Beleza, essa tríade aqui, ó. Pause o vídeo agora você. Pause aí mesmo, tá? Faz direitinho para você aproveitar e aprender. Pause o vídeo e analise a tríade e ache a sua solução, que eu vou dar a resposta aqui já. Beleza? Então, pausou, já analisou, já sabe? Vamos olhar juntos agora. Primeira coisa que tem que fazer, saber a fundamental. Como é que eu sei a fundamental? Mesmo esqueminha da tríade que a gente já aprendeu, gente, né? A nota mais grave, ó. Se não está invertido, ou seja, quando está assim, terças sobrepostas, não está invertido. A gente já sabe lá, né, que na tríade invertida tem que ter uma quarta. A gente vai ver que a tétrade invertida vai ter uma segunda, a gente vai aprender isso logo logo. Mas eu sempre, como tiver caixinha de uva assim, um em cima do outro, não tem inversão, beleza? Então a fundamental é a nota mais grave. Quem é fundamental aqui é a nota Fá. Então isso aqui é um acorde de Fá, beleza? Vamos ver a tríade então, Fá, Lá, Dó. E aqui está Fá, Lá, Dó sustenido. Bom, de Fá para Lá, terça maior. Opa. E de Lá para Dó sustenido, terça maior. 2 terças maiores dá um aumentado. Então isso é um Fá aumentado. E aí vamos ver a sétima agora?
A sétima é a nota Mi. De Mi para Fá tem meio tom. Pô, de Mi para Fá meio tom, essa sétima é maior, que eu já aprendi, né? Certo? Então isso daqui é uma tríade de Fá aumentado com a sétima maior, que fica com esse som, ó. Beleza? Fá aumentado com a sétima maior. Maravilha. Vamos ver outra aqui, ó. Mesma coisa, pause o vídeo, analise. Vamos lá. Beleza? Já olhou? Já analisou? Vamos então, um pouquinho mais rápido. Qual é a fundamental? Mi bemol. Então, a tríade de Mi bemol. Agora, Mi bemol, Sol, terça maior, Sol, Si bemol, terça menor. Ou seja, tríade maior. Beleza? Então, é um Mi bemol maior. Vamos ver só a sétima agora. A nota é Ré. Bom, de Ré para Mi bemol, meio tom. Quer dizer que isso aqui é um Mi bemol maior com a sétima maior. Certo? Ó, olha o som dele. Opa. Aqui, ó. Mi bemol, Sol natural, Si bemol, Ré. Mi bemol maior com a sétima maior. Tá bom? Então, se você fizer direitinho, já usando os conhecimentos que a gente teve antes das tríades e acrescentar esse novo conhecimento da sétima, você vai fazer análise de tríade muito tranquilo. Vai tanto construir quanto fazer análise. Porque essa é a nossa fase aqui, sabe? Você entendeu o que é uma tétrade. Eu estou falando tríade, falando tétrade, gente. Desculpa, sempre acontece, tá? Inclusive, você já deve estar acostumado comigo, que eu confundo muito às vezes as palavras. Mas voltando, ou seja, tétrade, né? Para você conhecer bem tétrade, primeiro a tríade. Você faz a análise da tríade, depois a sua sétima. E é isso que a gente aprendeu hoje nessa aula. Fazer análise e escrever. Muito importante isso. Agora, no âmbito das tétrades, que são acordes, né, de 4 sons. E como são tétrades tonais, são esses 4 sons, esses 4 sons são regidos por essas terças aí que a gente aprendeu. Beleza, gente? Tranquilão? Então, acredito que aqui a gente já fecha o assunto. Na próxima aula, nós já vamos falar de cifragem de tétrades, ou seja, como é que cifra isso, porque você precisa cifrar isso bem também. Além de saber analisar, olhar, tem que saber cifrar também. Tá aí, vamos continuar usando a cifra cordal, tá certo? Por enquanto. Vou passar uns exercícios aí no grupo, vocês façam a análise das tríades que eu mandar, analisem cada uma, vai ter umas para vocês olharem e escreverem que tríade que é, e as outras para vocês escreverem a tríade que eu estou pedindo. Beleza? Vou mandar logo aí e vocês façam e me mandem. Não deixem de fazer. Obrigado, até a próxima semana. Valeu!